E olha, um dos fatores que ajudam na proliferação do mosquito é o lixo. A gente sempre alerta aqui no Bom Dia, Márcio, sobre os riscos, por exemplo, de deixar o lixo jogado no meio da rua. Infelizmente, a gente sabe que isso continua acontecendo e é o que a gente vai conversar e é o assunto agora da nossa conversa com Ronan Frias. Bom dia, Ronan. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia, Márcio, bom dia a todos. A guerra contra o mosquito está ficando cada vez mais difícil, não é mesmo? Principalmente porque a gente teve esse diagnóstico de um caso de um bebê com microcefalia que acabou sendo provocada pelo Zika vírus. Existe essa relação direta e também existe a relação direta, como você falou, entre o lixo e a proliferação do mosquito. E aqui em Belém a gente tem vários agravantes. Isso porque, olha só, a gente está aqui na beira de um canal no bairro da Pedreira e olha a quantidade de lixo que tem aqui servindo de reservatório de água. E como vocês conseguem perceber, eu estou com essa capa de chuva porque já amanheceu chovendo aqui em Belém. Então, muito desse lixo aqui pode servir de criadouro para o mosquito. Não precisa ser muita água não, pode ser só uma tampinha. Agora, olha essa situação aqui, a quantidade de reservatórios de água. Aqui tem muita água parada. Isso, inclusive, é uma peça de uma geladeira que aqui embaixo está com toda a água da chuva. E não precisa de muito para esse mosquito se reproduzir. E é importante a gente lembrar para o pessoal aí de casa que tem que ter educação de todo mundo, senão não adianta. Esse despejo aqui já é muito conhecido de todas as autoridades, é um ponto crítico aqui em Belém. E quando se tem um local para o mosquito conseguir se reproduzir, aumentam as chances das doenças. E não é só a Zika. Isso porque a fêmea do Aedes aegypti, aquele mosquito que a gente conhecia pela dengue, além da dengue e também da Zika, também consegue transmitir chikungunya, ou seja, são 3 doenças perigosas que machucam, que pode matar e que a gente está perdendo para a gente mesmo, porque enquanto existe lixo, existe a possibilidade de proliferação. Normalmente, o mosquito tem um hábito de dia, ele costuma se alimentar durante o período da manhã, mas em situações onde existe luz, ele também levanta para voar e vai procurar alimento. Então, quando a gente pensa que o mosquito ele acaba transmitindo a doença, se ele acabar picando uma pessoa e essa pessoa está contaminada, ele vai acabar contaminando outras pessoas levando esse vírus. Mas o que acontece? Já existem estudos que mostram que muitos dos mosquitos já nascem com as doenças. É possível que o mesmo mosquito consiga transmitir as 3 doenças. Até agora não foi encontrado nenhum mosquito com os 3 vírus, mas se sabe que é muito possível. O que a gente está percebendo cada vez mais? Que enquanto a população continuar com atitudes como essa, despejando lixo, que pode servir de acúmulo de água, vou até tentar mostrar aqui um pouquinho pra gente, o vídeo do nosso cinegrafista tentar mostrar, olha só, aqui nesse reservatório, a quantidade de água que começa a sair. Isso daqui são águas que vão se acumulando com o passar do tempo, e nesse período de inverno, né, minha gente, o que tem de água parada acontecendo em qualquer reservatório é uma situação muito complicada que todo mundo tem que participar dessa guerra contra o mosquito e contra a falta de educação, né? Márcio, Laís? De fato é assustadora essa imagem agora, assim, logo cedinho, confesso que eu fiquei bem chocada, porque é entulho, né, objetos de tamanho muito grande jogado assim no meio da rua. Acho que tá na hora da população também ser cobrada, talvez de uma forma mais enfática, mais incisiva, porque o alerta tem sido feito, mas infelizmente o que a gente vê é que muitos moradores não estão colaborando. Essa imagem é assustadora, Márcio. Pois é, e sem contar que isso é um crime ambiental, né? Poluição ambiental. A gente já mostrou esse ponto aí outras vezes, inclusive no quadro É Fato aqui no Bom Dia Pará. Esse ponto, infelizmente, é um ponto crítico. As pessoas jogam o lixo diariamente aí. A prefeitura tem conhecimento, tanto que é feita a coleta diariamente nesse ponto, mas a gente sabe que, infelizmente, não pode acontecer isso. Isso, como o Ronan falou muito bem, pode servir de um criadouro de mosquitos da dengue. É época de chuva, tivemos um caso, infelizmente, confirmado aqui no Pará, de microcefalia que tem relação com o Zika vírus. Portanto, Laís, a gente vê, infelizmente, que falta educação. É importante que haja também punição a quem faz isso. Com certeza. Ronan, eu não consigo perceber daqui, não sei se você pode checar daqui a pouquinho e contar pra gente se há containers ou locais adequados para o despejo do lixo, porque fica esse empurra, né? Os moradores muitas vezes dizem que jogam na rua porque não tem, porque a prefeitura não coleta. A informação que a gente tem aqui nesse ponto, a prefeitura coleta, sim. Agora, depois eu queria saber se há locais adequados para a destinação do lixo aí perto para atender esses moradores, porque isso também ajuda. Agora, de forma alguma, tira vamos dizer, a culpa, enfim, a responsabilidade grande dos moradores de evitarem situações como essa, né? Com certeza, Ronan.
passou por aqui, veio reclamar com a gente. E a reclamação dele foi bem pertinente. Ele diz que os moradores daqui, de toda essa área ao redor do canal, sabem, tem essa preocupação com o despejo irregular de lixo, mas não existe um local adequado, não existe um container aqui nessa área. Mas a principal reclamação é que existem várias pessoas que vêm de outros locais da cidade para jogar o lixo aqui. E aí é isso que não pode, porque quem é penalizado não é só quem mora aqui, porque um mosquito, como a gente conhece o Aedes aegypti, ele pode voar até cerca de aproximadamente 1 quilômetro, mas aí se ele conseguir pegar uma carona numa bolsa, até mesmo na roupa, ele consegue chegar muito mais longe. Então o mosquito que acaba nascendo aqui no bairro da Pedreira pode fazer várias vítimas em vários locais. Parece que o problema não afeta muito quem mora em áreas longe daqui, né? Mas afeta todo mundo. Tá certo, Ronan. Obrigado pelas informações. A gente vai voltar a conversar mais sobre esse assunto aqui no Bom Dia Pará. Você continua com a gente aí ao vivo do canal da Visconde aqui em Belém. Bem, hoje aqui no Bom Dia nós estamos falando da importância da prevenção, da importância do combate ao mosquito. Vamos voltar ao vivo com o Ronan. Ronan está numa área muito crítica aqui de Belém, uma área de canal, com esse absurdo de cenário aí, com tanto entulho jogado na rua, no meio da rua, perto do canal. Ronan. É entulho que serve de berçário para o mosquito que transmite dengue, zika vírus, chikungunya. Júlio Souza, tenta me acompanhar aqui para a gente mostrar. Olha só, isso daqui é uma tampa de privada, né? Parece que não pode acumular água, mas olha a quantidade de água da chuva que acabou ficando acumulada aqui. E essa água da chuva vai ficar acumulada porque olha a quantidade de lixo que tem aqui. Tem esse reservatório que é feito de vários bulhões também, de uma espécie de parte de geladeira aqui que a gente consegue perceber que está acumulando água aqui dentro. Agora tem uma informação importante que eu tive a oportunidade de ir lá no Instituto Evandro Chagas e conversei com um especialista em mosquito, em insetos. Ele contou pra gente que tá vendo essa quantidade toda de lixo aqui? Isso tudo serve de abrigo para o mosquito, que o mosquito normalmente costuma se alimentar durante a manhã. E agora, como já amanheceu, já tem mosquito levantando por aqui. E outra informação importante que é legal a gente saber é que não precisa de muita água não para o mosquito conseguir se reproduzir. Um ovo do mosquito consegue ficar quase 500 dias sem ter contato com água até o momento que ele eclode, até o momento em que se transforma em larva. Só que qual é o principal problema aqui dessa área que os moradores estavam contando pra gente? Esse lixo aqui já é um lixo crônico, já vem há bastante tempo. Os moradores contam que a prefeitura passa quase todo dia aqui para recolher o material, mas quase todo dia vem gente de outras áreas jogar lixo para cá, porque ninguém quer ter um cenário como esse como vizinho, né? Mas o problema é que o mosquito não fica só parado aqui, ele também consegue voar e aí se escondendo ele pode chegar em outros locais. E só para a gente ter uma ideia, para ficar preocupado mesmo de fato, só para a gente imaginar que um simples mosquito pode ter até 200 tipos diferentes de vírus. E aqui no Brasil, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e chikungunya, consegue transmitir em total 5 doenças. Até agora, as mais preocupantes são as 3 que a gente sempre fala, dengue, chikungunya e também o zika vírus. Aí fica a pergunta, será que vai adiantar a gente tentar combater o mosquito sem combater a má educação? Aqui os moradores não têm local adequado para fazer o despejo de lixo, mas isso não serve de desculpa, né? Olha a quantidade de material que vai acumulando aqui, oferecendo risco para toda a comunidade. Uma situação que com certeza merece um pouco mais de atenção, ainda mais agora, no período do inverno, onde começa a chover de madrugada, de dia, de tarde, não tem horário para chuva. E essa água da chuva vai servir muito bem de recipiente para o mosquito da dengue acabar se proliferando e aí transmitindo outras doenças. Cenário bem preocupante, hein, gente? Ronan, você está mostrando para a gente aí ao vivo, lamentavelmente, uma cena que não é a primeira vez que a gente mostra aqui no Bom Dia Pará, já tivemos inclusive no quadro É Fato aí, mostrando esse problema do lixão no canal da Visconde. A gente está vendo aí vários recipientes, Ronan, que podem acumular água parada, a gente está vendo, inclusive chega a tomar parte da pista. Tamanha é a quantidade de lixo, infelizmente uma falta de educação e de consciência e consideração com os vizinhos, afinal todo mundo aí, Laís, está correndo risco. São situações que podem perfeitamente ser um criadouro para o mosquito transmissor da dengue, febre, chikungunya e também agora o zika vírus, que é a maior preocupação das autoridades, né? E os órgãos de saúde, o poder público tem que ser bem energético nesse relacionamento com a comunidade que insiste em fazer isso. É preciso medidas severas para combater esse problema. Os alertas vêm sendo dados pela imprensa, pelo Ministério da Saúde, enfim, a situação permanece crítica. Ronan, a gente está vendo ali um pouquinho mais distante do local em que você está, nas calçadas também, ali quase em frente das casas,
há depósito de lixo, né? Aquele monte de lixo em frente das casas onde vivem as pessoas. É realmente chocante isso, muito triste esse cenário aí perto do canal da Visconde. Está ali o que eu falava, lá perto das casas também, lixo jogado nas calçadas. É uma tristeza tudo isso aí. Agora, Ronan, você já está aí desde o início da manhã, às 6 horas da manhã, aí no canal da Visconde. Você teve a oportunidade de conversar com os moradores, está muito cedo ainda, mas obviamente que existe uma preocupação de todos aí com a ocorrência de doenças, não é, Ronan? Isso. Eu cheguei a conversar com uma senhora que mora aqui no bairro, Dona Lúcia, que contou pra gente que a preocupação dela com esse lixo todo aqui só faz aumentar durante o período do inverno. Isso porque na casa dela, uma das filhas já teve dengue e aí ela sabe que as pessoas podem ter mais de uma vez a dengue. E o problema é que agora não é só a dengue, também tem chikungunya, também tem zika vírus. São doenças muito parecidas, com sintomas às vezes até muito semelhantes. Às vezes a pessoa nem tem todos os sintomas. Principalmente as grávidas agora, nesse período, ficam muito preocupadas, tentando evitar o mosquito, passando repelente. Mas claro que a principal forma de evitar o mosquito é impedir que ele nasça. O que a gente consegue perceber que nesse cenário aqui vai dar para nascer bastante mosquito. É isso, Ronald. Obrigada pelas informações aqui ao vivo para a gente no Bom Dia Pará.